A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma videoaula no canal EBD Estudo. Estou aqui com o professor Diego e juntos estaremos comentando a lição de adultos da CPAD. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações e receber em primeira mão cada vídeo que aqui for lançado no nosso canal. Bem, estaremos hoje falando sobre a lição de número 8, que tem por título Jesus viveu a experiência humana. O texto áureo está em Mateus, capítulo 4, versículo 23, que diz: E percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo teve a vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. O texto bíblico, a leitura que será feita em sala de aula, na escola bíblica, na sua igreja, está em João, no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 43 ao 51, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, dos versículos 37, 38 e 42. Nessa lição nós vamos identificar a experiência humana no ministério de Jesus, explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus e reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Nós já falamos aqui sobre diversas lições, inclusive lições que falavam sobre o Deus triuno, falando também que Jesus é Deus, Jesus fazendo parte da Santíssima Trindade. E nesta lição de número 8 nós vamos mostrar que Jesus ele viveu a experiência humana, mesmo sendo Deus, sendo 100% Deus, mas também foi 100% homem aqui na Terra. A introdução nos diz que o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, monge ou eremita em retiro solitariamente isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Jesus Cristo. Então, o relacionamento interpessoal é algo que deve acontecer, que deve haver na vida do cristão. Não é porque ele é salvo em Cristo Jesus que agora ele deve se isolar para não ter mais contato com mais ninguém, não ter mais contato com o pecado. Não, nós somos chamados para fazermos a diferença no mundo, onde nós estivermos, mantendo os nossos relacionamentos, claro, relacionamentos que venham trazer saúde para a nossa vida, porque sabemos que tem relacionamentos que muitas vezes nós temos que nos afastar. Mas nós fomos feitos para ter um relacionamento uns com os outros. Tanto que Jesus Cristo vai sintetizar todos os mandamentos em apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso mostra um relacionamento entre nós e Deus, um relacionamento entre nós e o nosso próximo. Então, Jesus Cristo, na sua vida terrena, humana, aqui na Terra, ele teve também a sua experiência, os seus relacionamentos pessoais com diversas pessoas. Exatamente. E nos evangelhos nós vemos se repetir diversas vezes os embates de Jesus com as autoridades da época. O primeiro tópico da nossa lição de hoje é a experiência humana no ministério de Jesus. E o primeiro ponto, os debates com as autoridades religiosas. Haviam pelo menos 3 grupos mais conhecidos, vemos frequentemente, E aí a gente pode inclusive acrescentar um quarto, que seriam os escribas. Mas o comentarista da lição nos traz os fariseus, que é um termo que significa separado, vem de protim, e esse grupo aceitava tanto o Pentateuco como os profetas, e toda a palavra inspirada do Antigo Testamento na forma como temos hoje. O grupo dos saduceus, que era outro grupo que tinha severos embates com Jesus, era muito mais radical. Eles aceitavam, viviam segundo apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia.
e os herodianos. Apesar de serem poucos citados, né, na Bíblia, também existia esse grupo. Era diferente dos fariseus, que defendiam a divisão, né, política e eclesiástica. Os saduceus acreditavam num só modelo de governo, em que havia a fusão do Estado com a função eclesiástica, nos moldes do que a gente vê nos dias de Salomão, Davi, por exemplo. E tinham os herodianos, que apoiavam o governo de Herodes e viam nesse apoio uma forma de evitar que Roma exercesse o domínio direto sobre o povo judeu. Todos esses grupos, queridos, nos dias de Jesus, vemos citados tanto nas Escrituras como na história secular. Flávio Joséfo fala sobre eles também, de forma que a Bíblia reflete a realidade e o contexto social de Jesus. Verdade. O segundo subtópico diz a vida social e religiosa de Jesus. Então a gente vai ver que o mestre, como diz o autor aqui nesse segundo subtópico, ele participava de uma vida social intensa. E a escolha dos seus discípulos, né, os primeiros discípulos que Jesus escolhe, foi um ambiente entre amigos. A gente vai ver lá em João, no capítulo 1, versículo 43 ao 46. Os dois primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Jesus Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, né, como Zacarias e Isabel, que eram primos de Maria. João Batista era primo de Jesus Cristo. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Zebedeu era casado com Salomé, que era irmã de Maria. Então Pedro e João eram... Tiago e João eram primos de Jesus Cristo. Lucas vai dizer que Jesus Cristo ele crescia, né, em estatura e em conhecimento. Lucas capítulo 2, versículo 40, versículo 52. Ele interagia com as pessoas independente da sua condição social, né? Quando a gente vê quando Jesus Cristo inicia o seu ministério, ele fala com todas as pessoas, ele interage com pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, como eram os publicanos, os cobradores de impostos, que o povo judeu ignorava esse povo, porque eles eram judeus que trabalhavam para Roma. Então era uma classe que era excluída da sociedade judaica porque estava trabalhando por aquela nação que oprimia o povo de Israel, né? Pessoas que eram pecadoras, mulheres, prostitutas. Jesus Cristo ele chegava a todos aqueles que precisavam ter a sua vida verdadeiramente transformada, aquelas pessoas que de fato não aguentavam mais aquela situação em que viviam, a forma em que viviam, sabiam da verdade, mas esperava verdadeiramente uma transformação na vida de cada uma delas. E Jesus Cristo ele sabe o que passa no coração de cada um de nós, né? Ele sendo Deus, ele sabe que nós precisamos dele, que precisamos encher o vazio da nossa vida das coisas de Deus, das coisas que vêm trazer a santificação para as nossas vidas. E como é que o Evangelho vai chegar até essas pessoas se não há quem pregue, se não há quem se relacione com essas pessoas, se não há quem interaja com essas pessoas? Se não houver essa interação, esse relacionamento, o Evangelho não vai ser pregado. Você não vai ser usado por Deus para levar o Evangelho transformador para a vida dessa pessoa. Então devemos aprender com Jesus Cristo que mesmo diante de pessoas em que abominavam certos relacionamentos, como mulheres pecadoras, como samaritanos, como Jesus Cristo mesmo quebrou esse dogma, falando com a mulher samaritana ali no poço, né, na beira daquele poço. E aí Jesus Cristo foi quebrando tudo isso, foi mostrando a forma em que verdadeiramente devemos viver. E o relacionamento uns com os outros foi algo tremendamente ensinado por Jesus Cristo para todos nós. Exatamente. No terceiro ponto, nós vamos ver características próprias do ser humano. Jesus sempre é retratado, queridos, dessa forma, como um ser humano. A teologia antiga já dizia que Jesus foi 100% homem e 100% Deus.
Esse foi um dos argumentos usados, inclusive pelos pais da igreja, né? 100% homem, tinha plenitude humana e a plenitude divina. Nós vemos verdade nessa afirmação nas Escrituras. A sua plenitude humana, Lucas 2, 6 e 7, o comentarista da lição traz muito sabiamente o começo de tudo. Veja o que está escrito. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela, Maria, havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Todos conhecemos a história, mas Jesus foi um bebê como todos os outros bebês. Ele amamentou, ele foi amamentado, e como qualquer outra criança, passou por todas as fases naturais de desenvolvimento. É claro que tinham, com certeza, características especiais, né? Que já revelava, porque Provérbios diz que até a criança se dá a conhecer pelas suas atitudes, mas, queridos, o que o comentarista da lição traz aqui para o enfoque dessa aula é que Jesus experimentou todas as experiências humanas. Ele teve um nascimento natural, ele não desceu do céu já adulto, como algumas heresias propuseram. Ele foi um bebê como qualquer outro, em termos humanos. Nós vamos ver ele dizer, aqui o comentarista da lição, sentiu sono, fome, sede, cansaço, todas essas características nós encontramos nas Escrituras. Vi dizer que Jesus estava cansado e por isso tinha um sono pesado no episódio da tempestade, em que ele acalmou em seguida. Nós vemos Jesus chorar quando recebe a notícia da morte de seu amigo, mesmo que todo aquele contexto fosse profético e que ele soubesse que haveria de ressuscitar Lázaro, mas é difícil imaginar o que Jesus viu naquele momento, né? O pecado acometendo um de seus amigos, a morte é resultado do pecado. Mas, sem querer especular, o que é importante notar é a humanidade de Jesus aí. E o comentarista conclui esse ponto, que é muito importante para a nossa lição, dizendo o seguinte: o Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Glória a Jesus. Segundo tópico tem por título Heresias que negam a humanidade de Jesus. E no primeiro subtópico, nós vamos falar sobre o apolinarismo. Apolinário foi um bispo de Laodiceia que nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. E o apolinarismo, o apolinário, ele trouxe um entendimento para os estudiosos, os teólogos da época e para a igreja ali em Laodiceia, de que os elementos constitutivos do ser humano, como nós já conhecemos a tricotomia humana, é corpo, alma e espírito, do grego soma, psique e pneuma. E Apolinário ele falava que em relação a Jesus ele possuía a soma humana, o corpo humano, ele tinha a psique humana, ele tinha uma mente humana, ou a alma humana, mas a pneuma, o espírito, não era humano, era uma pneuma divina, não era humana. Então, segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse um espírito humano. Quando ele fala aqui do verbo, ele fala em relação a João, no capítulo 1, versículo 14, que fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas quando João está falando aqui do verbo que se fez carne, está falando do unigênito Filho de Deus que veio a este mundo, se fez carne para viver aqui na terra e morrer por cada um de nós na cruz do Calvário.
né? Então, segundo Apolinário, é uma heresia denominada apolinarismo, Jesus Cristo ele tinha um corpo humano, tinha uma mente humana, uma alma humana, mas o seu espírito não era humano, o que não faz dele de fato um ser humano, né? Porque não é constituído pela tricotomia, mas a palavra de Deus não nos diz isso. Exatamente, e houve reação, né, para essa heresia na Calcedônia em 451, mais ou menos 150 anos depois de Apolinário. Essa heresia, né, é ratificada como heresia, né, pelo concílio da igreja. E aqui o comentarista traz alguns versículos muito importantes. Eu quero ler Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então a gente, à luz das Escrituras, podemos afirmar com total clareza que Jesus teve uma experiência humana completa, exceto o pecado. A sua natureza divina, 100%, ele deixou a sua glória no céu, mas não a sua natureza divina. Ele não deixa de ser Deus durante o momento em que caminha aqui na terra. Mas o seu nome, na verdade, era Emanuel, Deus conosco. E isso foi difícil e essa realidade era difícil de ser compreendida por algumas pessoas, né? Especialmente nos primeiros dias da igreja. Mas toda a revelação do Antigo Testamento aponta para a vinda do Filho do Homem, que ele padeceria, né? E uma das dificuldades era essa: como o Deus, Criador de todas as coisas, acaba morrendo crucificado numa cruz. Então daí surgem as heresias, da dificuldade de aceitar essa realidade. Mas como ele disse, queridos, não foi ninguém que o crucificou, ele se entregou para que fosse crucificado. Ele era 100% Deus, mas abriu mão do seu poder, da sua glória, para que morresse por mim e por você, sem abandonar a sua natureza divina, embora estivesse experimentando a totalidade da natureza humana. Glória a Jesus. E o terceiro ponto desse segundo tópico, que fala das heresias, temos o monotelismo, né, que foi uma doutrina cristã criada pelo patriarca Sérgio de Constantinopla e que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Então ele cria essa doutrina para tentar unir, para tentar fazer com que essa ideia de Apolinário entre em comum acordo com a igreja para que eles possam ter um entendimento sobre aquilo, para que não seja, né, declarado como uma heresia. Então ele falava que Cristo ele tinha uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade e desejo, única vontade. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que foi falado aqui pelo nosso professor Diego, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas, inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus Cristo. Aí vai vir aí o terceiro concílio de Constantinopla, em 681, e considerou o monotelismo, né, finalmente, como uma heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo. Lá em Marcos, no capítulo 14, no versículo 36, está escrito: disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, Jesus Cristo ele era um ser humano, ele tinha as suas vontades. Ele viveu aqui na terra e padeceu, né? Sofreu as mesmas vontades que nós sofremos, que nós desejamos. Né? Mas, como o nosso professor Diego bem falou aqui, mas não teve a consumação de pecado na sua vida.
Logo mais à frente, né? Na verdade, antes, em 633, antes do terceiro concílio, Sofrônio, que era patriarca em Jerusalém, ele refutou o monoteísmo dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Jesus Cristo, ele era humano, mas também era Deus. Então, ele não teria como ele não ter uma vida sem pecar se não fosse verdadeiramente Deus, se não fosse verdadeiramente o Filho de Deus aqui na Terra. Exato, e assim nós chegamos ao terceiro e último tópico dessa lição, que é como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Primeiro ponto, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Nós vamos ver que Jesus visitou pelo menos o Egito, segundo as Escrituras. Egito, Israel e a Fenícia, que hoje tem... o território seria o do Líbano, né? Embora isso seja revelado nas Escrituras, existem hoje, se fala aqui das heresias dos dias atuais. Heresias que dizem, por exemplo, que Jesus, na sua adolescência, na sua juventude, passou um tempo em retiro na Índia, aprendendo. Isso, queridos, não está nas Escrituras, né? E outra heresia, por exemplo, é a dos mormons, que vai mais além, diz que Jesus andou pelos Estados Unidos, viu? Então, nós vemos que isso são, na verdade, adições às Escrituras sagradas que não nos cabe fazer. Paulo deixa claro que a verdade em que devemos crer está delineada nas Escrituras, no Evangelho que nos foi apresentado. O que passar disso, ainda que um anjo apresente, deve ser tido como anátema. Então, essas heresias nos dias atuais se apresentam dessas formas, mas, como já dissemos, são ensinos extrabíblicos, antibíblicos, que não coadunam com a revelada, expressa vontade de Deus ou a sua palavra. E o segundo subtópico diz: Jesus era visto como alguém da comunidade. A gente vai ver que Jesus Cristo começou, quando começa o seu ministério, né? E aí ele começa pregando o arrependimento, arrependei-vos, assim como já era pregado antes, no seu precursor, né, que foi João Batista, que preparou o caminho, como diz as Sagradas Escrituras, e dizia a profecia, né, preparou o caminho para o Messias, para Jesus Cristo anunciar e trazer o reino dos céus à terra. E Jesus Cristo, ele era conhecido em sua comunidade. Ali, na comunidade de Cafarnaum, todos conheciam a Jesus Cristo. Jesus Cristo é apresentado como alguém natural da comunidade do seu povo de Israel e não como um estrangeiro. A gente vai ver lá em Marcos 6, versículo 2 e 3, que vão falar: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então todos conheciam a Jesus Cristo ali na sua comunidade. Mas quando é iniciado o ministério de Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus enviado para trazer a salvação, para implantar o seu reino aqui na terra, né? Então as pessoas começaram a questionar: mas esse é Jesus Cristo, ele viveu aqui, ele cresceu aqui entre nós, seus irmãos, suas irmãs estão em nosso meio, né? Isso que não seria justificado se ele tivesse ido para a Índia, né? Senão as pessoas iam falar na Escritura, né? Esse não é Jesus Cristo que foi para a Índia e voltou e está aqui agora, né? Mas a Sagrada Escritura não diz isso, não diz que ele saiu do seu meio, mas que ele cresceu ali no meio da sua comunidade. Ele teve um relacionamento com todas as pessoas ali da sua comunidade e ele era conhecido, não só ele, mas também toda a sua família. Exato. Só para a gente contextualizar, é importante citar que a passagem dele pelo Egito é descrita naquele momento em que o seu pai, em sonho, é avisado para se retirar da Palestina, né, ou da região de Israel, por causa da perseguição e da matança das crianças que se deu após o nascimento de Jesus. Então, ele se retira para o Egito, só para a gente contextualizar. E assim nós chegamos à conclusão da nossa lição. Quero citar
o comentarista aqui no primeiro parágrafo, que diz: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Ele conclui essa lição depois de termos visto a humanidade de Jesus. E a gente precisa afirmar isso com a clareza que a Bíblia expressa. Jesus foi 100% homem, excetuando-se a falibilidade, a imoralidade, a queda pelo pecado. Jesus experimentou tudo que nós experimentamos. Então, ele foi alguém que se relacionou com as pessoas, que teve embates, que teve amigos, que teve adversários, mas em tudo ele não pecou. Experimentou tudo que experimentamos, queridos, mas manteve-se, contudo, sem pecado. E assim operou a redenção que, graças a Deus, nos alcançou a nós. Então, nós concluímos essa lição, agradecemos a sua audiência até aqui. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no nosso canal, é muito importante. Comente o vídeo, compartilhe, para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Amém. Que Deus abençoe a todos.